Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Manchester City Brasil. Eu sou o Vitinho, ou Vitor, como você quiser me chamar. Bom, eu gostei de fazer o último vídeo do pós-jogo contra o RB Leipzig. Eu acho que tem algumas coisas a melhorar. Eu ainda não vi o feedback de vocês. Se teve, eu irei olhar posteriormente, possivelmente no final de semana agora. Então, qualquer coisa que vocês queiram comentar sobre o vídeo de melhoria, o que vocês gostariam de ver, comentem, porque eu provavelmente irei ler e irei tentar acatar da melhor forma possível. Bom, e hoje não vai ser um pós-jogo, obviamente, porque eu já fiz o do RB Leipzig e o jogo do Arsenal ainda irá acontecer no domingo, né? Mas hoje eu resolvi trazer, ao menos para esse canal, não é bem uma discussão, né? É mais uma opinião minha sobre o que tem acontecido ultimamente com o Haaland e com a ascensão do Julián Álvares, né? São dois nossos principais jogadores, né? O Haaland, óbvio, o Haaland por tudo que já fez na temporada passada e pelo que representa como jogador, né? Já muito cedo. E o Julián Álvares, que vem tendo uma ascensão muito grande nesse início de temporada e tem encantado bastante, surpreendido muita gente, inclusive a mim. Eu não esperava esse início de temporada do Julián Álvares. Mas enfim, indo ao ponto. O atual Haaland, a fase atual do Haaland não tem sido a mais proveitosa, assim, a mais assim, que a gente possa dizer que o torcedor do City está completamente feliz com o Haaland, né? Não que a gente é insatisfeito com o Haaland, longe disso, né? Porque um cara que entrega 10 participações em gols em 11 jogos, definitivamente não desagrada ao pessoal do City. Mas a fase não é tão proveitosa quanto já foi, por exemplo, na temporada passada. Tem sido um cara que tem perdido seus gols, tem tido atuações mais fracas que o normal, e isso tem gerado alguns probleminhas ali aqui. Como eu falei, não está sendo proveitosa, não que não seja bom, mas é que só que não está sendo proveitoso, a gente não está tão, tipo, a gente tem se irritado, não, tem estado com falta, tem sentido que o Haaland precisa ser mais Haaland, né? E isso tem gerado uma comoção nas redes sociais por conta que o Haaland é um atacante que não é igual por exemplo, ao Mbappé e Vinícius Júnior, ao Kvaratskhelia, que são jogadores que possuem o recurso do drible, possuem o recurso do 1 para 1, que partem para cima e tal. E isso tem gerado um probleminha nessas redes sociais, porque o pessoal parece que quer a todo momento insistir que o Haaland não é esse jogador e que ele não consegue definir jogos sozinho, que ele não consegue achar uma abertura sozinho de jogos, ou seja, ele sozinho não consegue fazer nada. E quando surgem jogos onde o Haaland passa em branco ou que não consegue ter um bom aproveitamento dessas realizações, sempre surge o mesmo papo de não coloquem Haaland na mesma prateleira do Mbappé, não coloquem Haaland na mesma prateleira do Vinícius Júnior, porque são jogadores que nem se chegam perto e tal. E a todo momento existe essa necessidade desse debate, dessa imposição desse negócio, como se fosse algo que fosse mudar a vida de alguém, né? Como se o pessoal realmente não assistisse o jogo e realmente não visse que, óbvio, que o Haaland não é igual ao Vinícius Júnior e Mbappé. Ele é um atacante, Vinícius Júnior, ele é um atacante mais fixo entre aspas, né? Porque o Haaland oferece uma movimentação bizarra, mas é um atacante que não é que nem o Mbappé, que consegue cair para os lados e fazer vários dribles e tirar 15 numa mesma jogada. Não, é um atacante que obviamente vai depender bastante do que vão criar para ele. Ele não é um jogador que vai conseguir criar sozinho essas oportunidades, obviamente, até porque, como eu falei, biotipo e afins. Mas só que tem tido essa chatice, essa comoção nas redes sociais. E agora, com a sessão do Julián Álvares, essa coisa parece que piorou, porque agora comparam ele com o jogador do próprio time.
Porque agora o Júnior Álvares tem tido um início de temporada muito interessante, muito participativo, muito incisivo, muito protagonista mesmo. Se não me engano, ele tem 12 participações em gols ou 10 participações em gols até agora em 11, 12 jogos. Acabou de decidir o jogo contra a RB Leipzig praticamente, com um golaço. Também contra o Wolves, que o time não foi tão bem, ele quem faz um gol de empate, né? Apesar de que saímos com a derrota, mas o gol de empate sai de um golaço dele de falta. E é muito legal ver esse protagonismo do Júnior Álvares, porque ele também era um cara não ele, né? Mas o City vinha sendo muito crucificado porque não utilizava o Júnior Álvares da forma que ele deveria ser utilizado. Tipo, o Júnior Álvares era banco. E aí o pessoal falava, no City ele não vai vir, o City tá matando o potencial do Júnior Álvares, porque o Júnior Álvares não é banco, ele pode ser titular em qualquer clube da Europa, algo do tipo. Mas em compensação, ser titular em qualquer clube da Europa pode fornecer ele aprender ou ele desenvolver mais do que ele sendo um 12º jogador do City, porque eu nem considerava ele reserva, considerava ele um 12º jogador, porque toda vez que ele entrava ele mudava a partida, ou ele ajudava de alguma forma, e ele fazia uma bela dupla com Haaland, com De Bruyne, com Foden. Então, eu nem considerava ele reserva, eu considerava ele um 12º jogador, porque só pode colocar 11, então fica complicado colocar o Júnior. Fica complicado quando, por exemplo, no esqueleto da temporada passada, a gente tinha Gundogan, De Bruyne, Grealish, o próprio Haaland, não tinha como tirar o Haaland. Então, você fica complicado você colocar um jogador como o Júnior Álvares regularmente como titular. Mas mesmo assim, ele teve jogos como titular e foi bem. Tanto que ele, se não me engano, não sei, acho que foram 18 gols, não lembro ao certo quantos gols ele fez, mas eu tenho certeza que foi uma média muito interessante de gols e de assistências. E até decidiu jogos, né? Jogos contra Chelsea, jogos contra Fulham, contra Liverpool, ele foi muito importante. Mas enfim, então é um jogador muito interessante. E agora tem tido, como eu falei, o seu protagonismo. Tem, talvez ao lado do Rodri, seja o principal jogador do City na temporada. Só que isso, obviamente, tem o seu lado negativo, que é justamente as pessoas agora estarem comparando os dois e rivalizando os dois, né? O que mais tem agora na rede social, em TikTok, Twitter, Instagram, é conta dizendo, ou é conta tipo, tem um edit do TikTok do Júnior Álvares fazendo gol e na legenda, Júnior Álvares muito mais completo que Haaland, Júnior Álvares muito melhor que Haaland. Aí no Twitter é tipo, mas eu sempre avisei que o Júnior Álvares era mais jogador que o Haaland. O Haaland é apenas um mero goleador. E me incomoda bastante, obviamente, tantos comentários de quem é de fora do City, mas principalmente quem compra a ideia disso sendo torcedor do City. Porque, gente, pelo amor de Deus, vocês realmente querem comprar a ideia de que o Júnior Álvares é melhor que o Haaland, sendo que os dois são homogêneos? Tipo, eles se completam, um fornece coisas a mais que o outro. Então, tipo, não há necessidade de você ficar comprando essa ideia, comprando esse discurso chato de charlatão, tá ligado? Eu acredito que seja algo muito supérfluo pra gente ficar. Eu acredito que seja uma coisa que não vai mudar nada, porque eles jogam no mesmo clube. Tipo, se ele jogasse num clube diferente até faria um mínimo sentido, porque aí existiria toda a rivalidade, existiria todas as comparações. Tipo o que acontece, muito entre aspas, tipo o que acontece com Pedro e Jude Bellingham. São jogadores que trabalham em funções diferentes, mas enfim, como eles atuam na mesma, como eles estão na mesma posição, existe essa comparação. Então, tipo, faria até um grau de sentido, mas quando eles estão no mesmo clube, não faz. Vocês não ganham nada, porque os dois jogam juntos, os dois atuam juntos. Então, não há necessidade de fazer essas bizarras análises, tá ligado? Porque assim, o Júnior Álvares, o que ele pode oferecer a mais que o Haaland? Um refino tático, um refino técnico maior, talvez uma pressão na saída de bola melhor que a do Haaland, uma visão de jogo, como eu falei já, refino técnico, ele cobra faltas, ele bate escanteio, então nessa parte ele oferece mais que o Haaland. Mas o que o Haaland oferece mais que o Júnior Álvares? Uma imponência dentro da área, uma explosão física, um faro de goleador bizarro que o Haaland tem. Então, tipo, tem coisas que o Júnior Álvares não é melhor que o Haaland, tem coisas que o Haaland
não é melhor que o Álvares. E tá tudo certo, tá tudo bem. Nenhum jogador é perfeito, irmão. Então, eu acho desnecessário ter essas comparações bizarras e mais ainda com o torcedor do City comprar essa ideia. Eu acho muito desnecessário, porque acaba dando munição para rival e o que mais o rival quer é munição para poder desfinhar os nossos jogadores, né? Já não basta fazer isso com o Agüero, com o Davi Silva, que já eram desfinhados. O De Bruyne também é outro. Agora querem fazer com o Julián Álvares e com o Haaland, sendo que eles estão na mesma equipe, então são jogadores que se completam, se acham no de campo. Então, muito bizarro. Essas discussões eu acho muito bizarra, porque, por exemplo, algo que eu tava vendo, quando o City não tinha atacante, quando o City estava jogando falso 9, direto saía comentários assim, o City precisa contratar o Haaland é a peça que faltava pro Manchester City. Aí o City vai lá e contratou o Haaland. Aí chegou em janeiro desse ano, foi? Janeiro desse ano. Disseram que o Haaland tinha escolhido o clube errado. O Haaland não prestava pro City. Aí pronto. Aí é complicado. Aí o City ganha tudo, ganha treble, o Haaland é o principal jogador do time, 52 gols na temporada, protagonista, sei lá o quê. Aí agora, de novo, um mero goleador, um simples empurrador de bola. Gente, o que é mais difícil de fazer num jogo de futebol? Não é drible, não é passe, não é defesa, é o gol. São 90 minutos. E olha quantos 90 minutos saem gols. Geralmente, não dá pra especular uma média, porque é muito jogo, mas, deve sair uns 2, 3 jogos por partida, assim, uma média muito bizarra. Então, o mais difícil de fazer em 90 minutos é justamente o gol. E o Haaland tem uma capacidade de fazer gols bizarros. É que ele é um simples goleador quando o cara tem um faro de gol, uma imponência, um negócio assustador, assim. Então não tem como você só resumir o Haaland a um mero goleador. Eu acho uma falta de tato de futebol muito grande. Às vezes, que é literalmente birra com o Haaland, pelo simples fato de que ele foi colocado como candidato à bola de ouro ao lado do Messi. Eu acredito que muito disso começou por essa ideia. E por que seria injusto o Haaland ganhar, sendo que ele foi o principal jogador do melhor time da temporada? Não faz muito sentido. Eu não vou entrar nessa discussão de bola de ouro, porque outra coisa chata. E partindo pro Julián Álvares. Quando o Julián Álvares chegou, disseram, sombra do Haaland. Vai viver na sombra do Haaland. E sei lá o que, e blá blá blá. Aí, o City tá matando potencial. E sei lá o que, agora já é o protagonista. O cara que tem que botar o Haaland no banco porque o Julián Álvares é muito melhor. O Haaland só é escalado por hype. O Julián Álvares é muito melhor que o Haaland. Então, parece que a cada semestre vai se criando uma nova narrativa, um novo discurso que eles precisam alimentar a cada instante, porque parece que é algo que fixa, assim, parece que eles são fixados em propagar discursos, em propagar uma forma de pensamento que se eles não propagarem, parece que eles começam a se coçar e sei lá, explodem. Então, é chato, é incômodo. Assim, obviamente não é pra gente ligar muito pra esse tipo de comentário, porque, querendo ou não, é supérfluo e vai passar batido em algum momento, porque, não importa, os dois jogam no mesmo clube, os dois são apreciados pelo próprio Pep, então, e os dois são, como eu falei, os dois são homogêneos, então eles se completam dentro de campo. Então não vai mudar muita coisa você falar que tal jogador é melhor que o outro, principalmente jogando no mesmo clube, não vai mudar, porque os dois são titulares atualmente. Então não vai mudar vocês fazerem esse discurso chato. Mas ao mesmo tempo é incômodo você ficar lendo incessantemente todo final de jogo, você lê as mesmas coisas, porque quando eles podem focar em outras problemáticas, em outras ideias, em outras, eles podem falar, sei lá, de Nico Lewis, de Phil Foden, de como o encaixe está funcionando, de como faz falta isso aqui, como faz falta aquele ali, como a ideia de jogo do City tá. Não, eles sempre batem na mesma tecla, sempre batem no mesmo jogador, sempre vão na mesma linha. Então é chato, é incômodo. Ler tudo isso
essas coisas ao final de cada jogo. É extremamente estressante. Mas, enfim, é uma coisa que é corriqueira, né? Eu acredito que não vai parar nunca essa ideia, essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser chato. Mas, enfim, eu acredito que isso vai passar. O Haaland deve voltar deve voltar aquela fase monstruosa dele logo mais. E aí vão ter que ouvir. Eu já falei. Eu comentei no meu Twitter que podem falar, falem do Haaland, comecem aí, pô, taquem o pau, porque quando o Haaland voltar a fase, quando voltar o Haaland voltar a ser o Haaland Berserk, aí esquece, vocês vão ouvir muito, vocês vão ouvir demais, porque vão ficar propagando essas coisas até o fim, e quando chegar na temporada com o Haaland com 69 gols, vocês vão ter que se render a ele de qualquer forma. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado a você que assistiu. Provavelmente vai ter o pós-jogo do Arsenal por alguma acontecimento destino tal só possa não ocorrer. Então é isso. Digam a sua opinião sobre esse assunto tanto nos comentários do YouTube quanto nos comentários do Twitter, porque eu espero que o editor desse vídeo divulgue ele no Twitter. Então nossa base de fãs no Twitter é maior, então é mais fácil ter essa comunicação, e é mais fácil também de responder e de interagir no Twitter do que no YouTube, porque o YouTube os comentários são completamente horríveis, é um bagulho assim surreal. Então é isso, divulguem as suas ideias, discorram elas, né? E, bom, se você assistiu, se você por acaso terminou de assistir esse vídeo, curte e compartilha assim para ajudar a gente. É um início de novo projeto na página, então é interessante ter uma ideia de se vocês estão gostando ou não. Como eu falei, vou insistir mais um pouquinho nessa ideia dos vídeos. Se por acaso não der por acaso o feedback não for tão positivo, a gente pensa em outras ideias, dá uma mudada, dá uma reformulada. Mas é isso. Muito obrigado a você que assistiu. E, bom, até a próxima. Falou!